Boa noite, pessoal. Vamos então ter o nosso tempo aqui de estudo, reflexão. Hoje é o quarto domingo que a gente está conversando sobre esse tema frente a frente com Jesus. Eu não sei se você estava aqui nos primeiros encontros. Alguém lembra qual foi o primeiro encontro frente a frente com Jesus que a gente teve? Não, esse foi o segundo. Então vamos começar no segundo, Daniel. O endemoniado gadareno. Falamos sobre o mal frente a frente com a sua redenção. Paralítico. Boa. Cadê o Paulo? Paulo é o cara que anota tudo. Cadê o Paulo? Olha aí. Aí desfalca. Mas enfim. Paralítico. A gente falou sobre a cura. A impossibilidade frente a frente com a cura. Marcos capítulo 2, aquele paralítico que foi trazido até Jesus, desceu pelo buraco no teto da casa onde Jesus estava falando. O terceiro encontro, semana passada, foi sobre Zaqueu. Falamos sobre a riqueza frente a frente com a graça. E hoje a gente vai falar sobre esse encontro de Jesus com Pilatos. Esse é um encontro bem peculiar, bem interessante, porque a gente costuma ouvir um chavão na igreja, muitas vezes, um jargão, que diz assim, que ninguém continua o mesmo depois de encontrar com Jesus. Que Jesus transforma todo mundo. E Pilatos é um exemplo que mostra para a gente que nem todo mundo que tem um encontro com Jesus muda. Pode parecer estranho, não pela falta de poder de Jesus de mudar, mas porque aqui nesse caso em especial a gente vai ver alguém que ficou frente a frente com Jesus, que talvez teve a grande oportunidade da sua vida, mas que desperdiçou essa oportunidade, que não foi capaz de reconhecer quem estava diante dele. É verdade, é verdade. Não só Pilatos, como várias outras pessoas, vários outros líderes religiosos que se encontraram frente a frente com Jesus e continuaram do mesmo jeito. Então, a gente vai conversar aqui sobre esse caso de Pilatos. Esse encontro foi talvez a última conversa que Jesus teve antes da sua morte com alguém. Foi o último tempo que Jesus teve para realmente dialogar com uma pessoa antes da sua morte. E aqui a gente tem um encontro com Pilatos em João capítulo 18 e João capítulo 19. Deixa eu apenas dar para você um contexto antes da gente fazer a leitura. Nós estamos aqui na sexta-feira, na parte da manhã, bem cedinho, quando Jesus, no dia da morte de Jesus. Na véspera, à noite, na quinta-feira, nós tivemos a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Você se lembra daquela cena do lava-pés, você se lembra de Jesus dando aquelas instruções relacionadas à comunhão, à Santa Ceia. E aí então Jesus sai daquela sala, daquele lugar onde ele estava, e ele vai para um jardim, chamado Jardim do Getsemane. Ali no Jardim do Getsemane, Jesus vai passar algumas das horas mais agonizantes da sua vida. É ali que ele faz aquela oração Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então é ali no Jardim do Getsemane que acontece a traição de Judas. Judas, eu acho que esse barulhinho ele vai ficar porque não tem como tirar ele. Não tem como, isso aí, só o Espírito Santo, e ele ainda não deu essa graça para a gente. Mas, só que aí agora eu vou te falar uma verdade. Você tirou, vai ter que reiniciar o computador, senão ele não vai voltar. Opa, peraí, voltou. O Espírito Santo agindo. Mas vamos ver se vai sair. Tá vendo aí? Ó? Eu fui... É isso aí. Traição de Judas... acontece ali no Jardim do Getsemane, e aí então Jesus é entregue para ser julgado pelo sinédrio judaico.
eram 71 anciãos que durante toda a madrugada estiveram ali interrogando e julgando Jesus, e a acusação deles era que Jesus estava cometendo o pecado mortal da blasfêmia, porque ele se dizia filho de Deus. Durante toda a madrugada, de quinta para sexta, Jesus passa ali com o sinédrio judaico, e aí logo nas primeiras horas da manhã, Jesus então é levado para a autoridade romana, que era Pilatos. Então, João capítulo 18, a partir do versículo 28, narra exatamente esse momento a partir do qual Jesus está na presença de Pilatos. Então eu queria ler, a passagem é um pouquinho longa, gente, mas é muito interessante a descrição de João desse momento em que Jesus vai ser julgado por Pilatos. Então eu queria ler aqui essa passagem. Antes vamos fazer mais uma oração. Senhor, agora que nós estamos com a Tua palavra aberta aqui diante de nós, pedimos que o Senhor nos dê graça para não apenas compreender essa palavra, mas para acolher essa palavra no nosso coração, que essa palavra seja reveladora, transformadora para a nossa vida, que a gente volte para a nossa casa hoje com ela ressoando, Pai, na nossa mente, no nosso coração, produzindo lá dentro, Pai, onde ninguém, às vezes nem nós mesmos somos capazes de acessar, que ela esteja ali produzindo fruto, transformação, lá dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O julgamento de Jesus diante de Caifás, que era o sumo sacerdote, lá no Sinédrio, o chefe lá do Sinédrio, terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou os outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que sou rei? Respondeu Jesus. Você diz que sou rei? Respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos respondeu: que é a verdade? Depois disso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, para que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o,
Levem-no vocês e crucifiquem-no, levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Então, quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento das Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um relato muito longo, a gente não vai ter tempo aqui para examinar cada versículo separadamente, mas eu gostaria de destacar nessa passagem um aspecto relacionado a esse encontro. Que nesse encontro, na verdade, a gente tem a representação de um confronto, que a gente poderia dizer que é o confronto entre o poder de um lado e a verdade do outro lado. Como o título dessa reflexão diz, nós estamos aqui com o poder frente a frente com a verdade. E quando eu falo poder, eu estou me referindo a Pilatos. Porque Pilatos aqui representa Roma. Ele é o governador romano, ou o procurador romano, ou alguns dizem que na verdade ele era uma espécie de prefeito. Seja como for, ou prefeito, ou governador, ou procurador, Pilatos ali é a autoridade máxima, a autoridade romana, o poder político, o poder imperial. Pilatos, então, representa o poder temporal, o poder político, ali em Jerusalém naquele momento. Do outro lado, nós temos Jesus, como a revelação do Pai. E por que a gente se refere aqui a Jesus como a representação da verdade? Porque em João, o conceito de verdade é um dos principais conceitos que a gente tem, não apenas no Evangelho de João, mas se você for ler também nas cartas de João, você vai encontrar um destaque especial para essa palavra. Jesus está falando: olha, Pilatos, deixa eu ser claro, se eu sou rei, eu sou o rei da verdade. Eu vim a esse mundo para revelar algo para a humanidade. Eu vim a esse mundo para testemunhar a verdade. Eu vim a esse mundo para ensinar as pessoas sobre a verdade, para conduzir as pessoas à verdade, para tirar as pessoas das trevas que elas vivem. É nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando de algo espiritual. Pilatos está entendendo apenas a questão política, material. E a primeira conclusão que a gente chega aqui, gente, em relação ao poder e à verdade, é que o poder desconhece a verdade. Pilatos estava diante da verdade encarnada, mas foi incapaz de reconhecê-la. E, gente, desde já eu vou lançar esse fundamento aqui. Quem quer viver
E quem está preocupado apenas com as questões de poder, certamente vai perder em algum momento a verdade. Porque a verdade e o poder, muitas vezes, elas não vai combinar. O poder frente a frente com a verdade. Pilatos estava ali, diante da verdade. Mas ele só estava preocupado com o poder. Ele não era capaz de ver. Mas sabe qual é a primeira lição que a gente aprende aqui, nessa passagem, desse confronto? Não é que o poder desconhece a verdade. A primeira lição é que a verdade permanece mesmo quando é ignorada. Essa é talvez a principal diferença entre a verdade e o poder. Porque o poder, ele precisa do reconhecimento, ou no mínimo da submissão, para se manter. Mas a verdade independe disso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma vez chegaram para o presidente Abraham Lincoln e falaram assim, estavam numa discussão e eles tomaram os seus conselheiros estavam indicando uma decisão baseada nas suas próprias opiniões. E aí surgiu uma discussão entre eles sobre a questão dos fatos objetivos e das opiniões pessoais. O Abraham Lincoln então disse o seguinte, perguntou para eles: se nós considerarmos o rabo de uma ovelha como sendo pata, quantas patas uma ovelha teria? Entendeu a pergunta? Se considerarmos a pata de uma ovelha como o rabo de uma ovelha como uma pata, então quantas patas uma ovelha teria? Todo mundo diz 5. Uma só? Pois é. A resposta de Abraham Lincoln foi o seguinte: 4. E eles falaram, mas como? Porque o fato de você considerar o rabo de uma ovelha como sendo pata, não torna o rabo uma pata. O rabo continua sendo rabo. Então não importa se você considera o rabo como pata. Vocês estão entendendo isso? É mais ou menos como aquela história dos 2 monges que estavam lá conversando e eles tiveram uma longa discussão durante a noite sobre a existência de Deus. Eles estavam estudando lá a teologia e eles ficaram até altas horas da noite, melhor dizendo, altas horas da manhã, até altas horas da noite discutindo se Deus existiu ou não. E aí no final da noite eles chegaram à conclusão, realmente, pensando do ponto de vista racional, a única conclusão que nós chegamos é que Deus não existe. E aí foram dormir. Quando um dos monges acordou, no outro dia, ele olhou lá no quintal, estava lá no jardim, o outro monge, com quem ele estava conversando na noite anterior, ajoelhado fazendo as suas orações. Ele foi até ele e falou: rapaz, o que você está fazendo aí? Não estou entendendo, nós chegamos à conclusão ontem que Deus não existe, você concordou comigo. Se nós chegamos à conclusão que Deus não existe, qual é o sentido de você estar aí fazendo as suas orações? A resposta dele foi a seguinte: amigo, se a gente chegou à conclusão que Deus não existe, isso não muda nada. Porque se Deus existia, ele não vai deixar de existir porque eu acho que ele não existe. E se ele não existir, ele não vai passar a existir porque eu acho que ele não existe. Então a questão é a seguinte: a verdade permanece mesmo quando ela é ignorada. É diferente do poder. O poder precisa da afirmação. O poder precisa de alguém que se submeta a ele. O poder precisa de alguém que concorde, ou mesmo que não concorde, se submeta. O poder precisa do aplauso. A verdade não. A verdade permanece. Portanto, o poder desconhece a verdade, mas o fato do poder desconhecer a verdade não muda em nada a verdade. Deixa eu passar para você um videozinho aqui sobre isso. This is a red balloon.
It's true, it's red. We all know our colors. The absolute truth is that this balloon is red. No, it's not. That's green. What? This right here is a green balloon. That is the prettiest yellow balloon. Yellow? This is red. Yeah, come over here. No, it's green. It's red! Yeah, I know, it's a red balloon. Hey, will you look at it from my point of view, please? What? Hey, nice blue balloon. It's green! Green? It's red. What? Why are you saying it's red when it's blue? Huh? It's totally purple from here! Purple. Okay, you know what? Let's just settle this once and for all, okay? Where are you going? Hey, what color is this balloon? I only see in black and white. Hey, Mark, what color? There is no balloon. This is ridiculous. Hey, I know what the problem is. Look, my mom taught me that this was blue. But, then she said this is red and green, yellow, and on and on. Okay, I get that your mom taught you that was blue, but I mean, that's not the truth. Whoa, why are you talking bad about his mom? Yeah. I'm not. Listen, I respect your mother. Thank you. And the way she raised you. She taught you that it was blue. Our moms taught us that it was red. That's the way it goes. I thought you said it was green. It is green. See, I'm smart. I went to college. And in college, I learned all these different theories about color. Really? And my color professors who have doctorates in color. Do you have a doctorate in color? No. It shows. Okay? They can't even agree on one theory of color, so you have to look at all the different theories and pick which one works best for you. And green is great for me. That makes sense. Thank you. No, you can't just pick whatever color fits your life the best. Red is red. Okay, do you know the word intolerant? Yeah. Because that's what you're being right now. All right, you're shoving your opinion down my throat. Okay, it's not my opinion, it's the truth. Hold on. All we're saying is that we need to stop arguing about trivial things. Like truth. You know, the funny thing about truth is, it's true, whether you believe it or not. É mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa primeira parte da passagem. Jesus está mostrando claramente, meu reino não é desse mundo. Você está me chamando de rei, é você que está me chamando, Pilatos. Meu reino não é desse mundo, eu estou aqui para revelar a verdade do Pai. Eu fui enviado a esse mundo para ser testemunha da verdade. Eu sou a verdade. Pilatos não está nem aí. Ele está entendendo o que ele quer entender. Ele tem a sua própria verdade. E é por isso, então, que ele pergunta, iniciando a segunda parte, o que é a verdade? E aqui, gente, eu pergunto para você, de acordo com o texto, o contexto dessa passagem, você acha que Pilatos estava realmente querendo conhecer a verdade? Então ele faz a pergunta para Jesus. Jesus, então me explica, o que é a verdade? Ou Pilatos estava simplesmente sendo sarcástico, negando e desprezando a verdade? Porque a maneira como nós entendemos essa pergunta faz toda a diferença. Será que Pilatos estava realmente curioso em relação à verdade, querendo conhecer a verdade? Ou será que ele estava simplesmente, peraí, Jesus, você está falando de verdade? Peraí, o que é a verdade? Você tem a sua verdade. Mas eu tenho a minha. Tanto é, gente, e aqui eu quero dizer a vocês que eu entendo essa passagem, essa pergunta, não apenas como um interesse pessoal dele de conhecer a verdade, mas como uma pergunta sarcástica. Por quê? Porque, veja só, logo depois que disse isso, o texto diz, Pilatos saiu, ele nem deu a oportunidade, veja que Jesus não respondeu, só tem a pergunta, o que é a verdade? E aí o texto diz que ele saiu outra vez, para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum. E aqui é interessante, porque nós vamos ter aqui, nos próximos versículos, seguidamente, 3 vezes Pilatos dizendo que ele é inocente. Primeira vez aí, ele não é culpado de crime algum. E aí, Pilatos parece que está convencido de que Jesus não é uma ameaça política. Que Jesus não vai fazer nenhuma rebelião contra o império. Ele parece que está consciente disso agora. Mas surge um outro problema. É o problema de Pilatos como autoridade romana e o dilema que ele enfrenta tendo que lidar com os líderes religiosos que
sustentavam politicamente o poder dele. Porque se ele se recusa a matar Jesus, ele vai colocar a estabilidade política daquela região e dele em xeque. E aí a pergunta é, será que Pilatos vai ser capaz de ir até o fim de acordo com aquilo que ele acredita, ali, na inocência de Jesus? Ou será que ele vai simplesmente preferir seguir a sua conveniência? Nos próximos versículos, nessa segunda parte, a gente tem algumas tentativas de Pilatos de não matar Jesus. A primeira tentativa é a pergunta que ele faz. Vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ou seja, era o costume que todo ano eles soltassem um prisioneiro ali na época da Páscoa. Jesus está diante de um prisioneiro. Ok, ainda que eles entendam que Jesus é um criminoso, mas nessa época eu tenho oportunidade. Ele tentou usar uma manobra regimental para poder soltar Jesus para aliviar a sua consciência. Eles, porém, gritaram, não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era criminoso. Versículo 40. Só que quando você lê em Lucas, a narrativa de Lucas, a gente tem no versículo seguinte, Lucas 23, 19. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido um assassinato. Veja, Barrabás era, ele sim, Barrabás, um cara perigoso para o império. Ele era sim um revolucionário, um reacionário, um cara que pegava em armas para depor o poder político. Pilatos, então, está diante de um povo dizendo, não, a gente quer o revolucionário. Veja o dilema de Pilatos. Ele falou, não, peraí, isso aí não vai dar certo. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazê-lo aqui para vocês. Mas que fique bem claro, segunda vez, eu o considero inocente. Isso depois de mandar açoitar Jesus. Talvez a expectativa de Pilatos era o seguinte, peraí, já viu aquela história assim em filme? Cara, vai lá e dá um trato, não mata não, mas dá uma lição nele. Dá uma lição para soltar ele. Pilatos falou, peraí, eu vou dar uma lição em Jesus, para agradar vocês. Manda açoitar Jesus. Aí eles pegam Jesus, açoitado, com uma coroa de espinhos, já que ele é rei, vamos botar nele uma coroa, vamos botar um manto vermelho real nele, o vermelho do manto misturado com o vermelho do sangue, que ele foi espancado. Jesus então saiu com a coroa de espinhos, um manto vermelho, aquela figura... como que Pilatos estivesse tentando mostrar ao povo, olha aqui, esse é o rei de vocês, ele parece um rei desse jeito? Eu estou colocando uma coroa, estou botando um manto, mas olha assim, ele está desfigurado de tanto apanhar, é esse o rei que vocês querem? Então Jesus saiu com a coroa de espinhos, o manto vermelho, e Pilatos disse, vejam, aqui está o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar, crucifique, crucifique. Segunda estratégia de Pilatos, deu certo? A primeira estratégia dele qual foi? Tentar soltar o Barrabás. Não deu certo que o povo tentar soltar Jesus com o regimento de que um prisioneiro era liberto na Páscoa. Não deu certo, eles pediram Barrabás. Mandou açoitar Jesus, botar Jesus envergonhado ali, como um rei da vergonha, um rei fraco, subjugado, e falou, não, crucifica. Não adiantou. Pilatos então vem para a terceira. Levem-no vocês e crucifiquem-no. Disse Pilatos. Eu o considero inocente. Terceira vez que Pilatos diz aqui no texto que ele considerou Jesus inocente. Os líderes judeus responderam, pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Porque, peraí, agora vocês estão falando uma coisa que vocês não falaram antes. Vocês trouxeram ele falando que ele era um cara reacionário, rei dos judeus. Agora vocês estão falando aí que ele chamou a si mesmo de filho de Deus? Nessa hora, o texto de João não diz, mas a narrativa de Lucas é clara. Chega ali na cena quem?
a mulher de Pilatos. A mulher chega, Pilatos, deixa eu te falar uma coisa rapidinho aqui. Chama ele no canto. Meu amor, essa noite eu tive um sonho terrível. Que viria até você hoje o Filho de Deus. E nesse sonho me dizia que não era para eu mexer com ele. Que não era para a gente tocar nesse homem. Não mexe com esse cara, que esse cara ele é diferente. Tem uma parada sobrenatural aí. Eu tive um pesadelo hoje à noite com ele. Pilatos fica amedrontado. O texto está dizendo aqui. Ele ficou amedrontado. Talvez porque ele era supersticioso, como era. Fato é, gente, que a despeito do seu medo e das suas convicções, Pilatos não teve o quê? A coragem de ser fiel às suas próprias convicções. Ele foi fraco. E aí a gente tem aqui uma informação de que, uma segunda lição, de que o poder chega num determinado ponto que ele vai desprezar a verdade. Ele não apenas ele desconhece, mas mesmo quando ele tem algum conhecimento, ele opta pelo poder ao invés da verdade. Ele despreza a verdade. Pilatos sabia que Jesus era inocente da acusação de rebelião contra Roma, mas ele desprezou a verdade sobre a sua identidade como testemunha da verdade. E qual é a lição que nós vamos aprender aqui? Acerca do desprezo da verdade. Deixa eu apenas colocar aqui para vocês, para a gente tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade histórica. Ao longo dos séculos, gente, a verdade, ela foi desprezada. Muitas vezes, se você pensar, por exemplo, na era pré-moderna, quem dizia o que era verdade, o que não era, era quem? A igreja. Desde que a igreja se tornou a força mundial, isso percorreu durante toda a Idade Média, quem dizia o que era verdade ou não era o quê? Era quem? A igreja. E a igreja estava no poder. E veja, é justamente no momento em que a igreja assume o poder temporal que é verdade. Logo depois vem um segundo movimento que a gente vai chamar de modernidade, e uma outra força assume o poder, não mais a igreja. Qual é essa força que assume o poder depois da igreja? Pensando numa retrospectiva histórica rápida. A ciência. A ciência assume o lugar da igreja como a autoridade para dizer o que é a verdade. E aí a ciência vai dizer assim, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. O que eu puder provar cientificamente, empiricamente, experimentar com meus 5 sentidos é verdade. O que eu não puder, não é verdade. É uma reação à superstição típica da igreja medieval, mas ao mesmo tempo vai para um outro extremo absurdo de pensar que toda verdade pode ser explicada por meio dos 5 sentidos naturais que a gente tem. Vai. Sim. Na modernidade, esse era um princípio, eles acreditavam nisso. Exatamente. Porque aí chega depois dessa fase que a gente chama modernidade, a gente vem para uma nova fase que hoje se convencionou chamar de pós-modernidade, onde a verdade, então, ela não está nem na igreja, nem na ciência. Aonde está a verdade agora? No indivíduo. Porque se olha historicamente e fala, peraí, as instituições falharam. A ciência falhou. Então, na verdade, esse negócio de verdade é uma coisa que cada um escolhe. É mais ou menos igual esse quadrinho que você está vendo aqui. Ó. O cara pisa em cima da cabeça do outro e fala assim, aí o cara que está embaixo fala, ai, você está pisando no meu pescoço. O outro vai dizer, bom, este é um ponto de vista. Mas alguém também pode dizer que você está tentando me perturbar com o seu pescoço.
Aí ele vai dizer, veja, na condição pós-moderna, nós criamos nossa própria realidade baseada em nossos conceitos internalizados. Dado que não há mais uma verdade objetiva, nós estamos livres para criar a nossa própria verdade. Como você vê, não há mais um certo e errado, apenas um infinito número de histórias igualmente válidas. O cara vai dizer, mas você continua pisando no meu pescoço. Ele então pergunta, você nunca foi para a faculdade, não? O discurso hoje é elaborado. No entanto, no fundo, o que nós temos é o mesmo desprezo da verdade que vem desde Pilatos. Pilatos desprezou a verdade, a igreja desprezou a verdade, a ciência desprezou a verdade, e hoje o indivíduo despreza a verdade. E a situação que a gente encontra é de um desprezo tal que eu quero passar um videozinho, não sei se eu já passei esse vídeo aqui para você, mas eu queria que você visse um pouquinho. Isso é uma pesquisa que foi feita no campus de uma universidade americana. To be wrong. We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I'd say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy. Okay. A verdade permanece mesmo quando ela é desprezada.
A verdade permanece mesmo quando ela é ignorada, primeiro ponto, e mesmo quando ela é desprezada. Não sei se você percebeu, eu já vi esse vídeo algumas vezes, eu demorei talvez umas 2 ou 3 vezes assistindo o vídeo para tentar perceber que existe um medo em todas essas pessoas. Um medo de dizer assim, isso é isso. Um medo, talvez, de julgar o outro pelo fato de você pensar diferente do outro. E eu entendo, gente, e nós devemos ser bem humildes nesse sentido, de entender que ao longo dos anos, começando com Pilatos, entrando pela história da igreja medieval, pegando a ciência, e hoje, inclusive, geralmente as pessoas que procuram, por meio do poder, manter a verdade, elas acabam destruindo as outras pessoas. O que é interessante na história de Jesus, logo, a primeira vez que aparece a palavra verdade no Evangelho de João, é no primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo 14, quando se fala de Jesus como aquele que é a palavra. E a palavra estava aqui entre nós, e ele diz lá, cheio de graça e de verdade. Ele não diz só cheio de verdade. Ele diz cheio de graça e verdade. Porque se você tira o componente da graça da verdade, a verdade ela casa com poder. E aí ela deixa de ser verdade. A verdade ela precisa estar junto com a graça. E o que Jesus veio trazer é a revelação do Pai de que verdade e graça precisam andar juntos. Porque quem despreza é o poder, não é a verdade. O poder despreza a verdade. Aquele que mantém a verdade é a ovelha no meio de lobos. Os lobos são aqueles que procuram se manter por meio do poder. Todas as vezes que a igreja, ou a ciência, ou seja quem for, abandonou a verdade pelo poder, é o mesmo que deixar de ser ovelha para ser lobo. Porque quem mata não é a verdade. Quem mata é o poder, que é a verdade desprovida da graça. Então a segunda lição, a verdade permanece, mesmo quando é desprezada. Se você vai desprezar ou não, Pilatos, a verdade é a verdade. E aí a gente conclui, indo para a terceira e última parte. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho a autoridade para soltá-lo e crucificá-lo? A pergunta de Pilatos aqui então é a seguinte, peraí Jesus, a gente estava num papo, eu estou tentando Jesus, eu estou tentando, mas você não está me ajudando Jesus. Eu estou tentando livrar sua pele porque eu estou vendo que você é inocente. Mas olha só, Jesus, você precisa colaborar. Quem está mandando aqui na parada sou eu, é eu que tenho o poder, Jesus. Jesus, então, rompe o silêncio e ele solta a sua última palavra para Pilatos. Pilatos, você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Veja, Jesus está dizendo para Pilatos o seguinte, Pilatos, o que eu vou te falar é a verdade. Como diria meu amigo Robson, eu vou te falar uma verdade. E a verdade é a seguinte, você pensa que tem o poder absoluto, mas você não tem o poder absoluto. Você está nessa posição de autoridade porque isso foi delegado a você. Alguém colocou você nessa posição. Você não chegou aí sozinho. Nenhuma autoridade ela é simplesmente independente de tudo e de todos. Nenhum poder humano é um poder absoluto. Você, Pilatos, está aí para fazer o que é certo, para fazer o que tem que ser feito. Você está na posição de autoridade, mas você não é o poder. Veja que isso, de alguma forma,
Mexeu com Pilatos. Então Pilatos, de novo, tentou libertá-lo. Mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. É interessante que eu acho que é a primeira vez e única na história da comunidade judaica daquele tempo que eles vão amar César. Não é? Não é uma ironia isso? Eles preferem Barrabás, um rebelde. Olha aí, olha a contradição. Eles estão pedindo para libertar um cara que é rebelde contra César, mas eles estão, ao mesmo tempo, aqui prestando reverência a César. Não, César é o nosso rei. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, se sentou no tribunal. Agora acabou. Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Olha a fidelidade dos caras. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Nesse momento, o Evangelho de João não diz isso, mas isso está nos outros evangelhos. O que Pilatos faz? Lava as suas mãos. Daí vem a expressão quando você quer ficar de fora e não quando você quer ficar em cima do muro, quando você não quer assumir uma responsabilidade que você precisa assumir, quando você não quer tomar uma decisão que você tem que tomar, a gente costuma dizer que você fez o quê? Lavou suas mãos. Porque é isso que Pilatos faz aqui. Ele lava as mãos e fala: tudo bem, fica, manda matar esse homem aí. Porque no fundo, gente, o que acontece aqui? O poder sempre vai fazer o quê? Sacrificar a verdade. Em primeiro lugar, o poder faz o quê? Desconhece a verdade. Em segundo lugar, o poder despreza a verdade. E em terceiro lugar, o poder faz o quê? Sacrifica a verdade. Pilatos reconheceu a verdade, sabia da inocência de Jesus, tinha essa convicção, estava com medo do que ele ia fazer, mas ele foi incapaz de se arriscar, de perder a sua posição, de assumir o risco de ser coerente com as suas convicções, de se arriscar por essa verdade. E ele acabou fazendo o quê? Optando por sacrificar a verdade. Eu tenho lido um livro que eu comprei aqui na Chapters. Estava aquilo que os homens fazem muito bem, né? Esperar a mulher, quando a mulher está no shopping, você vai para a livraria e fica lá, né? Enquanto a mulherada está louca no shopping. Enfim. Ok, isso é uma brincadeira. Aí eu achei um livro lá, que eu não sei se vocês já viram, chamado 21 lições para o século XXI. É de um pensador israelense, um cara secular, ele não é cristão, pelo contrário, muita coisa que ele escreve vai contra os princípios cristãos, mas me chamou a atenção um capítulo em que ele fala da era da pós-verdade. E aí ele diz uma coisa nesse capítulo que eu achei tão interessante que eu queria colocar aqui para vocês. Ele fala assim: verdade e poder podem andar juntos só até certo ponto. Cedo ou tarde, vão seguir caminhos separados. Se você quer poder, em algum momento terá que disseminar mentiras. Se quiser saber a verdade sobre o mundo, em algum momento terá que renunciar ao poder. E depois ele diz o seguinte: como espécie, os humanos preferem o poder à verdade. Dedicamos muito mais tempo e esforço tentando controlar o mundo do que tentando compreendê-lo. E mesmo quando tentamos compreendê-lo, normalmente fazemos isso na esperança de que compreender o mundo fará com que nos seja mais fácil controlá-lo. Eu achei muito interessante essa abordagem que coloca o poder como uma espécie de uma antítese, bojo, né? Por isso que eu falo mal de você e você me presenteia com a palavra. Isso é o espírito cristão. Exatamente. Você está na verdade. É verdade. Antítese, essa é a palavra.
ele coloca a verdade como antítese do poder. Fato é, gente, terminando então, que o poder sacrifica a verdade. E muitas vezes é isso que nós fazemos para manter o poder. Muitas vezes é isso que o pai e a mãe faz quando ele tenta conversar com os filhos. E aí chega um momento que você vai ter que chegar e falar assim, olha aqui, quem manda aqui nessa casa sou eu. Enquanto você estiver aqui, eu pagando as contas, você vai me obedecer. Está rindo porque eu acho que já fez isso, né? Né? Pois é. Muitas vezes, a gente acha que a gente vai manter a ordem. E que a ordem é a coisa mais importante a ser mantida. E muitas vezes a gente perde a verdade. Não estou dizendo que todo poder é anti-verdade. A questão é que a verdade, gente, terminando, permanece, mesmo quando é sacrificada. Como assim? A verdade permanece quando é ignorada, a verdade permanece quando é desprezada, e a verdade permanece quando é sacrificada. E sabe qual é a evidência do que eu estou falando para vocês? É essa imagem aqui. Naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscita dos mortos, o que estava acontecendo ali, gente, não era apenas a criação, a nova criação. Não era simplesmente o início de uma nova era na história da humanidade. Não. Muito mais do que isso, o que estava acontecendo ali era o triunfo da verdade sobre o poder. No final das contas, a verdade, gente, sempre triunfa. Conforme Paulo diz em 2 Coríntios, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Jesus veio como a verdade. E eu termino então essa reflexão apenas encorajando você a refletir sobre esse ponto que a gente falou hoje e sobre como Pilatos, apesar de em algum momento ali ter pelo menos alguns relances da verdade, mas ele estava tão agarrado ao poder e tão preocupado com a sua posição política, social, ali, com a sua profissão, seja o que for, com a sua reputação diante dos homens, que ele não foi capaz de abraçar a verdade. Muitas vezes a gente precisa abraçar a verdade, ainda que isso leve a gente a se sacrificar em algumas coisas. Muitas vezes aqueles que abraçam a verdade, eles vão sofrer consequências, mas eles são livres, porque a verdade sempre vai libertar a gente. O encontro de Jesus com Pilatos é o encontro do poder com a verdade. E no final, ainda que o poder ignore, despreze e sacrifique, a verdade sempre vai permanecer, porque a verdade é a verdade de Deus. Jesus é a verdade. Vamos terminar fazendo uma oração? Semana que vem a gente vai terminar essa série falando sobre a religiosidade frente a frente com o Evangelho. A gente vai ver o encontro de Jesus com Saulo. Mas como assim? Saulo não encontrou Jesus, encontrou? Opa, calma, vamos falar sobre isso semana que vem, no nosso último encontro aqui, frente a frente com Jesus. Tá bom? Vamos terminar fazendo uma oração? Pai querido, muito obrigado aqui por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. É maravilhoso a gente ler essa passagem e perceber como a verdade, ela sempre triunfa. É maravilhoso perceber que Jesus, quando andou aqui entre nós, ele não fez a opção pelo poder. Ele não fez a opção pela dominação. E embora fosse
o Criador de tudo, o dono e o Senhor de tudo. Ele agiu como servo. Ele viveu com graça. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a seguir os passos de Jesus. A gente vive num mundo cada vez mais longe da verdade. Num mundo onde a verdade tem sido ignorada, tem sido desprezada e tantas vezes sacrificada, como foi por Pilatos. Mas nós te pedimos que o Senhor nos dê graça para vivermos na verdade, para sermos filhos da verdade, que o Espírito da verdade possa nos conduzir. E a gente nunca negocie a verdade, nunca tenha vergonha da verdade, nunca faça a opção pelo poder ao invés da verdade. Que ainda que a gente tenha que sofrer algumas consequências para a nossa vida, a gente sempre faça a opção pela verdade. Não simplesmente a verdade objetiva dos fatos, mas a verdade como justiça, a verdade como a coisa certa a ser feita, a verdade como a decisão que glorifica o nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, cada um de nós, que a gente viva na verdade. Que a nossa maior preocupação não seja com a nossa reputação ou com o nosso poder, mas seja com a verdade. É isso que nós oramos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém.